mensagem de hoje é: somos frutos das nossas decisões. Repita comigo: sou fruto daquilo que eu decidi. Amém? Lucas capítulo 15, versículo 11, acompanhe no quadro. E disse um certo homem que tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com bolotas de porcos. Comiam. E ninguém lhe dava nada. E tornando ele se disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos seus jornaleiros. Amém? Essa é uma passagem bastante conhecida do filho pródigo. Mas sempre que nós iremos fazer algo, nós precisamos entender que aquilo que nós vamos fazer é o que nós precisamos pensar antes de cometer alguma situação. Preste atenção. Aquilo que eu semear é o que eu irei colher. Sempre na vida tem 2 caminhos, o mais fácil e o mais difícil. Nem sempre o mais difícil é o melhor e nem sempre o mais fácil é o melhor. Mas diante de algumas situações, nós percebemos que não devemos ter atalhos. Amém? E o atalho, amado, é que nos faz perecer. Todos nós já somos ou já passamos pela semelhança de alguma atitude desse jovem. Amém? Talvez em algum dia nos tornamos, de certa forma, filhos pródigos. Amém? Tem 2 lugares aqui na frente. Se vocês quiserem vir aqui para frente. Melhor vir por aqui, ó, por causa da câmera. Isso. E assim, amado, as lições da vida desse jovem, por muitas vezes aplica às nossas vidas também. Amém? Ou seja, princípios para uma vida pródiga estão relacionados com a graça de Deus e com a nova oportunidade. Preste atenção. Este é o ano que nós estamos dizendo que Deus nos dá oportunidade. Nós temos oportunidade de avançar, de crescer, de multiplicar ou simplesmente de paralisar. Isso só acontece a partir do momento que nós decidimos fazer uma decisão. E toda decisão tem o seu preço. Você está entendendo? Fale para a pessoa que está do seu lado. Toda decisão tem o seu preço. Amém? Mas nós precisamos a cada dia da restituição de Deus, da graça de Deus. Nós temos aprendido que tomar decisões hoje vai fazer com que possa definir o nosso futuro. Aquilo que você deixou de fazer hoje, e a oportunidade era essa, possivelmente essa oportunidade não voltará. É uma decisão que nós temos que fazer hoje, por muitas vezes. E a decisão errada que você toma hoje, às vezes você vai pagar um preço muito alto. Olha o que aconteceu com esse jovem. Ele estava na casa do pai, ele tinha de tudo, mas um dia ele achou que a casa do pai não estava boa. Ele precisava ir para outros lugares, talvez os amigos que ele tinha na fazenda, talvez os primos que ele tinha, talvez os parentes que ele tinha, os vizinhos que ele tinha como amigos, não era o bastante. Quantas vezes nós queremos buscar algo novo porque aquilo que nós temos achamos que não é o bastante? Meu irmão, se você não aplicar o que tem aprendido, demonstrará ao teu coração que você não absorveu nada do que a vida ou a semente que lançaram em você germinou, ou talvez a semente caiu numa terra árida. Um dia os nossos pais semearam semente em nós, para que nós pudéssemos ser homens e mulheres abençoados. Mas em um determinado momento nós achamos que não vale a pena mais servir, não vale a pena mais conduzir, sabe? E sem tratamento, talvez por muitas vezes sem ter aceito o processo que Deus projetou para nós, começamos então a fugir dos nossos
princípios, fugir das nossas vontades, da vontade que Deus colocou no nosso coração. Aquele jovem achou que ele trabalhava demais, que chegou o tempo dele dividir a herança. Nós sabemos que herança só se divide quando as partes já não existem mais, no caso dos pais, quando morrem. Mas ele quis a sua herança em vida. Deus tem promessa para a tua vida, e por muitas vezes as nossas atitudes fazem com que nós queremos essa promessa hoje, agora. Queremos gastar da bênção de Deus. Mas preste atenção, meu irmão. Esse mundo não nos oferece nada, e o filho pródigo entendeu isso. Que no momento que ele foi lá para fora, no momento que ele passou para o outro lado, ele entendeu que não valia a pena, porque os seus amigos eram amigos dele enquanto ele tinha dinheiro, enquanto ele fazia churrasco, enquanto ele podia pagar a cervejada, enquanto ele podia, fazer todas as coisas. O dia que acabou o dinheiro, cadê os amigos? Deus é o nosso amigo. A figura do pai aqui, quando recebe o filho de braços abertos, é a figura de Cristo. Que por muitas vezes nós vamos lá fora, quebramos a cara, pecamos, erramos, mas o dia que nós voltarmos e dissermos, Senhor, eis-me aqui, Ele faz uma festa e nos recebe de braços abertos. Sabe, irmão? Ponto 1. As suas decisões determinam a sua circunstância. Sua vida não muda a menos que você entenda que você é quem cria a circunstância. Preste atenção. Tem pessoas que dizem assim, pastor, eu devia estar no lugar certo, no momento certo, para que viesse a bênção certa. Não é verdade. Eu estava lendo uma matéria em Singapura, estava vendo hoje à tarde. É um dos países mais ricos do mundo. É uma ilha que em expansão territorial é a metade de São Paulo. É o país mais rico do mundo, até mais do que Dubai. E lá existe vários milionários. Lá não tem pobreza, não tem miséria, não tem escassez. Mas preste atenção. Há 40 anos atrás, era um dos países mais pobres e atrasados do mundo. Em 40 anos, eles cresceram. Não é uma terra que tem petróleo, não é uma terra que tem grandes minérios, mas é um povo que entendeu que eles precisavam melhorar e prosperar. A Globo fez uma matéria nessa cidade, e lá encontrou algumas pessoas, dentre eles um brasileiro, que ensinava e ganhava dinheiro ensinando como ficar milionário. Acho que eu vou fazer um tour para lá, né? Chamar alguns irmãos, vamos lá ver como que funciona para ser milionário. E uma das coisas que na entrevista ele falou, ele disse assim, olha, qualquer pessoa pode ser milionário. Desde que, independente o quanto ela ganha, ela tem que aprender a viver com menos e poupar mais. E a partir daí, ela aproveitar as oportunidades que a vida lhe dá e entrar de cabeça. Sabe, irmãos, está cheio de brasileiro pelo mundo, somente no Japão, trabalhando 16, 18 horas, e quando volta de lá, eles conseguem comprar uma casa, um carro, mas lá eles não têm vida. Eles acordam, vão trabalhar e voltam para dormir. Num cubículo que chamam de quarto, que aqui no Brasil é o nosso banheiro. Lá eles têm como quarto. E é engraçado, amados, que o ien, que é a moeda do Japão, não é uma moeda tão valorizada. O nosso real se torna mais valorizado que o deles. Porém, o brasileiro aqui, sabe, ele não vê a hora de chegar o carnaval para ele emendar a semana toda para não trabalhar. Que se ele também trabalhasse 16, 18 horas e poupasse porque não tinha onde gastar, sabe o que iria acontecer? Ele também iria ter dinheiro para comprar carro, casa, mas não. Aqui se você acorda de mau humor e o sol está brilhando, você diz, eu vou no médico, vou pegar um atestado e vou ficar uns 3 dias em casa. E aí diz, mas por que eu não prospero na minha terra? Porque lá fora o povo entende que lei é lei, que certo é certo e errado é errado. E aqui a gente tenta dar um jeitinho e burlar a situação. Até crente, quando é crente brasileiro, ele acha que Deus tem que dar um jeitinho. Senhor, eu burlei a lei, mas eu sei que o Senhor é Deus, vai dar um jeitinho. Deus é brasileiro, oh glória. Eu acredito que Deus trata com cada povo de uma forma, né?
Às vezes, amado, nós queremos culpar as pessoas pela nossa falta de sucesso, sabe? Você pode culpar a Deus, você pode até mesmo culpar o inimigo, mas o fato é que as suas decisões é que cria a circunstância. Eu não vou esperar que alguém vai criar uma circunstância para que eu possa me beneficiar. Eu crio a circunstância. Amém? Alguém pode dizer assim, olha, eu estou desempregado porque eu já mandei currículo para tudo quanto é lugar, eu não arrumo emprego. Já que você não arruma na tua área, já que você não sabe fazer outra coisa, cria uma circunstância, vai vender coxinha. Sabe? Vai vender panela na rua, vai... Ah, mas eu nunca vi dizer que homem faz faxina. Já tem bastante, viu? Né? Doméstico do lar. Não é vergonha. Sabe, irmão? Mas tem pessoas que ficam aguardando que a circunstância chega. O Senhor quer te dar a oportunidade, mas Ele te diz, se move. E quando você se mover, verdadeiramente vai acontecer. Aquilo que você pensa, refletirá as suas palavras. Preste atenção. Aquilo que você profetiza, o que nós pregamos o culto anterior, que palavras têm poder, né? Que o Senhor falou para Ezequiel, está vendo esse vale de ossos secos? Profetiza e eles então vão ficar de pé. E assim aconteceu. As suas palavras, amado, é que vai dar ação, é que vai trazer o combustível para as suas decisões. Mas quando eu abro a boca e diz, não vou conseguir, hoje está frio, eu estou cansado, todo mundo consegue, eu não, todos têm estudo, eu não. Sabia que foi comprovado em algumas partes do mundo que 35% dos milionários do mundo não tiveram estudos? Não era engenheiro, não era médico, não era advogado, não era um economista, mas eram pessoas que tinham decisões e atitudes. Luiz Inácio Lula da Silva não tem tanto estudo, mas pensa em alguém que sabe enrolar e sabe dar golpe. Precisa ser inteligente para dar aqueles golpes, não é verdade? Sabe, irmão? Às vezes nós queremos colocar impedimento, sabe? Porque é a minha decisão que vai determinar a circunstância. Se eu começo a dizer, vou fazer, vai dar certo, Deus vai me abençoar, você pode ter certeza que você decidiu ser abençoado e você será abençoado. Mas quando eu coloco no meu coração que não vai dar certo, que eu estou desanimado, que eu não vou conseguir, nada vai dar certo. Você está entendendo? Por isso que é necessário renovar a nossa mente com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nunca vai te colocar para baixo, ela sempre vai te colocar para cima. Então eu preciso ser cheio de Deus, cheio da graça de Deus. Amém? Veja o personagem desse texto de hoje. Por que ele se tornou o filho pródigo? Por que ele passou a ser o pródigo? Depois que ele pediu a parte que lhe cabia na herança, ele se sentiu independente. Isso é muito sério. Sabe quando o filho pródigo, ele deixa de ser o filho do papai e passa a ser o rebelde? Quando ele diz, eu tenho direito. E quando ele estava com o direito na mão, que era parte da herança, ele diz, eu sou independente, eu não preciso de ninguém. O dia que o homem achar que ele não precisa de ninguém, ele começou a cair. O dia que o homem achar que ele não necessita das pessoas porque ele sabe, porque ele conhece, porque ele estudou, porque ele tem dinheiro, ele não tem absolutamente nada. Autossuficiência. E por isso saiu de casa e junto com seus amigos caiu na farra, gastou todo o dinheiro que possuía e a situação dele foi ficando cada dia pior até que ele chegou no fundo do poço. Se ele era autossuficiente, se ele era independente, ele chegaria ao fim do poço? Não, ele voltaria para a casa do pai mais rico do que ele saiu. Às vezes nós achamos que não precisamos de Deus. Não, Deus, agora daqui para frente deixa que eu faço. Não, agora o Senhor já me abençoou, eu sei andar sozinho. Amados, somos dependentes do Senhor eternamente. E quando partir desta terra e formos para a glória, continuaremos dependentes dEle, porque melhor é estar com Ele. Quando nós achamos que não necessitamos, sabe? Nós começamos a fazer como o filho pródigo, comer bolotas de porco. Tem pessoas que só dão valor em algo quando perde. Comer bolotas de porco, amado, era o fim da linha para um judeu. Porque eles entendiam que o porco era um animal imundo. Amém?
Para nós brasileiros, porco é uma delícia. Mas para o judeu, isso era uma vergonha, uma humilhação. Tudo que viria do porco seria humilhação. Eu não sei o que é humilhação para você, mas o Senhor te diz nesta noite, é tempo de você olhar, é tempo de você se imaginar e determinar as suas circunstâncias. Acompanhe comigo no quadro. Vamos agora imaginar aquele jovem ali, imundo, comendo lavagem dos porcos. Um político passando por ali diria que a sua condição era culpa do governo. A situação fora causada por falta de educação apropriada e pelo desemprego crescente. Um jornalista diria que a culpa é dos juros altos, da crise financeira que afetou quase todo mundo e das catástrofes que têm varrido a terra. Pois aquele jovem não teria perdido toda a sua fortuna de forma tão rápida. Um psicólogo diria que a culpa certamente é do pai que o traumatizou. O pai foi irresponsável ao dar ao filho a herança, mesmo sabendo que o filho ainda não tinha condição de lidar com tanto dinheiro. O fatalista diria que a culpa é da sorte e do destino. Uns nasceram para ser pobres e nada pode ser feito a respeito disso. Mas no final alguém dirá que foi o diabo o culpado. Outros teriam a ousadia de dizer que Deus é o culpado. Pois se ele é amor, como pôde ele permitir alguém comer com porcos? Diriam eles. Mas quantos ousariam dizer que o jovem mesmo é que foi o responsável? No entanto, esta é a verdade. As decisões deles determinam a sua circunstância. Você é responsável pelas consequências de suas ações. Você fez as escolhas. Você tem o poder de decisão. Você tem livre-arbítrio. Você decide a sua vida. Sendo assim, então deve arcar também com as consequências. Não adianta culpar a quem quer que seja, pois nossas palavras e ações são resultado de nossas escolhas e estas são sementes. Eu poderia dizer, mas o pai é culpado, o governo é culpado, o político é culpado, o diabo é culpado, Deus é culpado, ninguém é culpado de nada, a única culpa somos nossa mesmo, porque somos nós que escolhemos quais são as nossas decisões, amém? Ponto 2, aquele que não está disposto a ajudar, inevitavelmente vai atrapalhar. Você sabe por que Deus não nos fala o que Ele vai fazer em nossa vida? Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não aceita palpite. Porque se o Senhor falar assim, olha, amanhã você vai acordar e eu vou fazer isso na sua vida, porque eu sei o que é melhor para você. Você vai dizer, não, Deus, pensa bem. Eu acho melhor, não sei, né? O Senhor é que sabe, o Senhor é Deus, Todo-Poderoso, mas pensa comigo. Eu acho, né, que o Senhor deveria fazer isso hoje e amanhã o Senhor faz outra coisa. Por que eu vou ter que esperar 9 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos para conseguir a bênção? Me dá logo e eu prometo que eu vou fazer a melhor maneira. Deus não nos ouve nesta condição, porque Ele é perfeito e nós, quando damos ou tentamos ajudar, na verdade nós começamos a atrapalhar. Amém? É por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos ser dependentes total dEle. Precisamos ter o cuidado com as pessoas, sabe? Que não nos acrescenta coisa boa. Preste atenção, irmão. Eu sempre falo isso, né? Me torna até repetitivo. Mas eu sempre digo que o que a palavra de Deus diz, que a boca fala e o coração está cheio. Ao conversar com alguém, ao ter amizade com alguém, eu começo a perceber quais são as atitudes dessa pessoa. O que ela tem para me oferecer? Porque todos nós temos que oferecer algo, consequentemente receber. Se eu sou amigo de alguém, eu sou amigo porque eu dou a minha amizade, consequentemente eu recebo. Sim ou não? Assim é o marido, a esposa, o pai, o filho, o patrão, o servo e assim sucessivamente. Amém? Pois estas situações, preciso saber quem é e com quem eu ando andando, me envolvendo, caminhando, passeando, tendo amizade. Porque aquilo que a pessoa é, ela vai transferir para a minha vida. Você vai achar estranho o que eu vou te dizer agora, mas é uma verdade.
Se a pessoa que você anda não lhe acrescenta nada, ore por ele e mantenha a distância, porque essa pessoa só vai te atrapalhar. Amém? Se essa pessoa tem atitudes que te afastam de Deus, por mais que você a ame, por mais que você goste, por mais que é teu amigo, saia fora. Sabe por quê, meu irmão? Porque com certeza vai te levar a andar como andou o filho pródigo. Sabe o que levou o filho pródigo a pensar um dia em gastar toda a sua fortuna e sair pelo mundo? Com certeza foi as suas amizades, as más companhias. Tem um ditado que diz assim: me digas com quem tu andas e eu te direi quem és. Não é verdade? Alguém um dia disse assim: não, pastor, mas esse meu filho ele é muito bobinho. Sabe, ele não tem malícia. Eu acho que ele é até meio retardado, assim, né? No sentido de, ele tem 10 anos, mas que a mente dele deve ser de 7. Então vai demorar um pouquinho. Eu disse: olha, meu irmão, vigia, porque o que você não faz para trazer para a casa de Deus, amanhã depois o traficante vai adotar. E a gente vê muitos casos assim, de pessoas que deixam se envolver, sabe? Às vezes você fala, não, mas... Ou aqueles pais que prendem demais, por medo de soltar. O dia que solta, fica parecendo um cachorrinho perdido na rua. Uns soltam demais, outros prendem demais, e nós devemos ser maleáveis. Mas a palavra de Deus nos ensina, amado, que as pessoas quais nós andamos são elas que vão nos influenciar. Você sabe como que eu me tornei... Alguns anos atrás, em torno de 14 anos, eu estava raspando a cabeça no candomblé. Que eu mudei de um bairro para o outro, e no fundo da minha casa tinha um centro espírita. E eu sempre fui muito curioso. E quando chegava sexta-feira à noite, começava o toque dos atabaques, e eu morria de medo. Mas, como o quintal era escuro, era a parte de cima, eu olhava da cerca e via lá embaixo, eu começava a ficar abaixado e escondido atrás da cerca, porque eu tinha curiosidade para saber o que estava acontecendo. E para você ver como que a coisa ela vai devagar. O que eu tinha medo, o que eu tinha pânico, depois mudou a situação. Passou um tempo, eu já não estava mais abaixado, eu já fiquei de pé. Tinha uma árvore não sei se era pitanga, que fruta que era aquela, ameixa. Eu subia em cima da árvore e ficava assistindo. Até um dia que alguém lá embaixo deu um sinal para mim e eu achei que era amigo. Não passaram 2 meses, eu estava naquela casa, eu já estava me tornando um candomblessista. Ou seja, alguém que não tinha essa particularidade na família, bastou ter amizade com alguém que não deveria ter, e aí então passou a viver igual. Meus pais a princípio foi contra, mas não teve muita opção, e aí então teve toda a minha história, sabe, irmão? Se de repente no fundo da minha casa tivesse uma igreja, e todos os dias eu ficava lá ouvindo algum louvor, com certeza com 13, 14 anos eu já teria me convertido e estado até os dias de hoje, e muitas coisas bacanas já teriam acontecido. Mas às vezes nós olhamos, sabe, e começamos a enxergar algumas coisas, imaginamos até que aquilo não tem nada a ver, sabe, é uma coisa simples, e essa simplicidade nos leva a caminhos tortuosos. Talvez os seus amigos da escola, principalmente aos jovens que estão aqui, sabe, eles são muito bacana, mas talvez eles não tenham nada que te acrescente. O que eles têm para te acrescentar é prostituição, é droga, é pecado, é o mundo. E você é que faz a escolha da tua vida. Quando nós nos envolvemos com alguém, principalmente relacionamento para casamento, saiba que aquilo tem que ser eterno. E se você fizer uma escolha errada, você vai sofrer este erro a vida toda. O filho pródigo escolheu errado. E ele achou que os seus amigos eram melhor do que a casa do pai. Aonde ele saiu, e quando ele voltou humilhado. Derrotas, amado, que acontecem. E quando essas pessoas, elas se levantam na nossa vida, elas enterram os nossos sonhos, pois são coveiros. E esses então acabam para nos levar a perder as coisas. Uma pessoa que não é bênção na tua vida, quando você conta um sonho para ela, ela consegue tirar o sonho da tua cabeça e diz, não, você não vai conseguir. Isso não é para você. Imagina, isso não está no seu perfil. Isso é muita coisa para você. Essas pessoas não são bênção para andar com a gente.
Sabe quem é bênção? Aquele que sonha contigo. E você sonha com um degrau e a pessoa sonha com você no terceiro ou no quarto. Você fala, mas eu não posso, eu não mereço. Mas ela te coloca para cima. Ela te coloca, sabe, avante. Agora aqueles que te colocam no mesmo nível que você está, ou abaixo, corre, chuta que é macumba. Verdade. Eu tenho que andar e eu tenho que estar estabilizado com pessoas igual a mim ou superior a mim. Amém, irmãos? Não adianta eu querer descer lá embaixo, a não ser se for para resgatar alguém. Mas eu não posso me apoiar naquele que me coloca para baixo. Sabe aquele caso da Suzana, sei lá, não lembro o sobrenome dela, que matou os pais, que se envolveu lá com os irmãos Cravinhos? Olha o laço daquela moça. Aquela moça conheceu um rapaz que era o seu namorado, né? Jovem, não sabia o que era nada, era filhinha de papai. É exatamente esse processo. Tinha de tudo, os pais, se eu não me engano, eram psicólogos, morava numa mansão, talvez nunca lhe faltou nada. Talvez era alguém que era presa, só vivia em algumas sociedades, um dia foi liberado conhecer essa pessoa, que só queria dinheiro e só queria, sabe, ter aquilo que ela tinha. Então colocou na cabeça dela que tinha que matar os pais. Porque é só ela e o irmão. Eles então faziam o quê? Ficava com toda a fortuna. Olha que mente diabólica. E nós sabemos o resultado de tudo isso. O que aconteceu? Essa pessoa, ela foi presa, perdeu a herança, os pais morreram, e o namorado dela casou com outra. E ela casou com outra mulher, olha a opção. Agora preste atenção, irmão, preste atenção. O que levou essa moça que tinha de tudo a passar por este caminho? Má influência, não é? Às vezes, o diferente é legal, mas aquilo que nós começamos a perceber, e o próprio Deus nos mostra, que aquilo não é bênção para a tua vida, é melhor você sair fora. Eu tive amizades no mundo, e graças a Deus que eu soube escolher as minhas amizades. Eu tive amigos, na época a gente chamava de maconheiro, né? Hoje chamam de noia, mas dizia que era drogado, que era maconheiro, que era só maconha que tinha na época, não tinha outra coisa. Cocaína veio lá na frente, então quem era maconheiro era uma coisa terrível. Sabe, eu tive a oportunidade, quando jovem, eu também experimentei uma única vez e não quis saber mais. Eu poderia estar andando com essas pessoas, sabe? Eu poderia, como tinha amigos meus que naquela época cheirava cola. Hoje em dia nem sei se isso tem mais, cola de sapateiro, né, para cheirar. Ainda tem gente, deve ser muito dura essa pessoa. Né? Não tem dinheiro para gastar com outra droga, fica cheirando cola. Eu experimentei uma vez, é uma coisa horrível. Mas, para você ter uma ideia, mas sabe que eu tinha de princípio? Toda vez que eu estava na amizade com essas pessoas, eu lembrava dos meus pais. Eu dizia, se eu um dia me tornar um drogado, vai ser uma vergonha para minha família. Mas os meus amigos caminharam para essa vergonha e envergonharam a família deles. Eu, graças a Deus, nunca consegui avançar, porque eu tinha um princípio. O filho pródigo, ele também tinha um princípio, mas as amizades dele levou para a destruição. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Não pense você que se você está na igreja, você está protegido. Não está. Como assim, pastor? Porque tem pessoas na igreja que é pior do que gente do mundo. Amém? Ela está na igreja, ele está na igreja, é um casal, é jovem, é adulto, independente da idade, viu? Está na igreja, mas fala mal do pastor, fala mal da igreja. Na igreja é santo, fora da igreja é um demônio. Amém? E normalmente aqueles que estão começando a frequentar, eles têm a tendência de cair juntamente com as pessoas. Sempre falo para os nossos jovens, sejam referenciais, porque as pessoas que chegarem e olharem você, principalmente o jovem, o adulto maduro é mais difícil, mas o jovem tem essa tendência de cair. Sejam referenciais, porque se vocês não forem, vocês vão derrubar muitas pessoas. E o Senhor vai te cobrar naquele dia. Entendeu, irmão? Então, se tem alguém na igreja que não é crente, sabe? Que é só fachada, sai fora dessa pessoa. Porque ele é pior do que os amigos do filho pródigo. Só vai te derrubar.
E quando você tiver caído, essa mesma pessoa vai debochar de você. Porque tem, amado, tem o Judas na igreja. Na igreja tem todo tipo de gente. Saiba que a igreja é um hospital, só tem doente. Todos nós estamos aqui para ser tratados por Deus, para que um dia possamos ir para a glória. Então nunca procure ninguém melhor. Só que mesmo em questão da igreja e o mundo, a igreja está 1000 anos à frente. Muito melhor. Mas nós não podemos nos envolver, porque sempre vai ter um filho de Belial para tentar atrapalhar e tirar a tua riqueza, tirar a tua graça, tirar a sua comunhão com Deus. Amém? Sempre se pergunte, em que essa pessoa está contribuindo para melhorar algo na minha vida? Essa pergunta você tem que fazer. Em que essa pessoa acrescenta em mim? O que ela tem para me oferecer espiritualmente? O que ela tem para me ensinar? Não tem nada, então, amado, olha, não é tempo de andar com quem só está para sugar. Se elas não fazem o melhor, pode ter certeza que vão fazer o pior. Você procure então focar no seu líder, no seu pastor, sabe? Que normalmente ora por você e tenta te ajudar a caminhar e a frutificar. Aqueles que te colocam para baixo, bate o pé em retirada. Existem muitos tipos de relacionamentos perigosos, sabe? As pessoas perigosas são aquelas que nos levam a perder o temor de Deus. Um dia, amado, eu já contei isso aqui no CTL, logo no começo da minha conversão, eu jejuava praticamente todos os dias, fiquei muitos meses assim. Eu tinha prazer de orar, de jejuar. E um dia eu conversando com um líder, né, futuramente se tornou pastor, e ele era uma pessoa que era referencial para mim. E quando eu falei para ele, ele falou assim, então irmão, você tem costume de jejuar? E a gente conversando, eu falei, eu jejuo todo dia, né? Eu tenho mania de jejuar, eu gosto de jejuar. E é uma coisa que me alegra, eu sinto muito a presença do Senhor. Ele me falou uma palavra, e essa palavra quase me desmontou. Ele disse assim, olha, jejuar todo dia, isso já não é mais sacrifício, isso é jejum de tolo. Eu era novo convertido. E eu imaginei, poxa, então todo esse sacrifício que eu estou fazendo não vale nada? É de tolo? Por que eu estou fazendo então? A partir daquele dia eu não jejuei mais. Eu fiquei quase 4 anos sem jejuar. Porque toda vez que eu ia jejuar eu não tinha força. Eu dizia, não, isso aqui é coisa de tolo. Essa pessoa poderia ter feito com que eu me desviasse. Estava dentro da igreja. Era um líder. Mas não soube me explicar. Ele simplesmente criticou, talvez por deboche, talvez, sei lá, por inveja. Não entendo. Uma ótima pessoa, por sinal. Mas quando foi um dia, eu já era pastor. E nós conversando, eu falei para ele, você sabia que você quase me derrubou na fé? Ele disse, como, pastor? E eu expliquei para ele. Falei, pastor, não foi com intenção. Eu não estava bem aquele dia e... Sabe quando você está querendo chutar o pau da barraca? Eu falei, então quando a gente está perto de alguém que não está bem, ou você tem que estar muito bem para levantar essa pessoa, ou sai de perto, porque senão ela te derruba. Sabe, amados? Deus tem tanto zelo, tanto cuidado contigo. Não deixa ninguém vir roubar a tua bênção. Não deixa ninguém vir tirar a tua paz, tirar a tua comunhão com o Senhor. Porque foi Jesus que pagou na cruz um alto preço para que você fosse salvo. Amém? E tem gente com 2, 3 palavras fala um monte de besteira. Eu não tenho costume, como algumas igrejas, né? Isso é uma tradição minha, de trazer pregadores de fora na minha igreja para pregar. Tá? Por quê? Porque eu entendo que se eu sou o pastor, eu tenho que dar boa comida para minha ovelha e eu sei o que eu entrego. Eu quando chamo alguém é porque eu conheço. Ou é da vinha, ou alguém que realmente eu tenho conhecimento. Porque, amados, eu prego 5 anos para você, se está ali caminhando direitinho. Vem uma pessoa em 40 minutos, dependendo do que ele falar, ele destrói tudo aquilo que eu falei. Amém? Você ensinou o teu filho a vida inteira o que é certo e errado. Basta 1 ano que ele andar com má companhia, que tudo que você ensinou foi jogado no lixo. E essa pessoa então, que é o suposto amigo, a suposta namorada, o suposto namorado, é que passa a ter razão. Eu imagino aqueles pais daquela jovem. Eu não sei se deu tempo deles abrirem os olhos e ver que eles estavam sendo assassinados. Mas com certeza viu o rosto do assassino. E sabia que o assassino era namorado da filha, que eles não queriam.
Porque era pobre? Não, porque não era de boa índole. É o que eu sempre digo, sabe? O pai cria um filho como uma filha como uma princesa, um filho como um príncipe. Como nós temos visto muitas vezes, né? Passando na reportagem, na Cracolândia, médicos totalmente possuídos pela droga. Imagina quantos anos de dedicação desse pai, quantos que gastou, porque não é qualquer um que faz medicina, pelo menos no Brasil, é algo muito caro. Imagina a decepção do pai, da mãe, sabe, que teve tudo para ver o filho formado e de repente a má companhia do filho, às vezes dentro da faculdade, o levou para a destruição. Meu irmão, eu quero te dizer o seguinte: é tempo de você orar pelos seus filhos. É tempo de você orar pela tua vida, porque chegará dias que a palavra do Senhor não terá efeito ao coração de algumas pessoas. Peça ao Senhor para que Ele possa blindar o teu coração de todo ataque do inimigo. E não pense que o diabo ele vem vestido de chifre, sabe, de tridente, de capa preta e vermelha, não. Ele vem vestido da maneira mais bonita, que você nem imagina. Sansão sabia e tinha todo o conhecimento de Deus, mas Dalila era a verdadeira pombagira, que veio vestida de princesa. E ele deixou-se levar, e você sabe o final de Sansão. Deus quer nos poupar, mas nesta noite, sabe, resumindo em poucas palavras, o que Ele está te dizendo é: abra os teus olhos e vê com quem você tem andado, porque as suas amizades é que vai causar todas as suas decisões. Nós somos fruto daquilo que nós decidimos, e aquilo que você decidir é o que vai acontecer na tua vida. Amém? Curva a sua cabeça, eu quero orar por você.